Você sabe qual é a doença que mais mata no Brasil? É o infarto. A cada 1 minuto e meio, um brasileiro infarta e morre. Os dados da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo mostram que metade das vítimas morrem até 1 hora depois que os primeiros sintomas aparecem. Você ficou assustado? Eu acho mesmo assustador e a situação só piora. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, acredita que em menos de 10 anos o Brasil vai subir para a primeira posição no ranking mundial de países que mais registram mortes por doenças do coração. Ficou interessado em saber como anda batendo o seu coração? Eu também fiquei. Fiz um exame que captou todos os meus batimentos durante 24 horas. Assim como você que está aí do outro lado da telinha, o meu dia também é cheio de altos e baixos. Claro, tem horas que o coração dispara, tem momentos mais relaxados. Vamos dar uma olhadinha? Você já ouviu falar em exame de Holter? Esse aparelhinho mede os batimentos cardíacos da pessoa durante 24 horas para ver como está o coração dela. O Holter fica plugado a 4 eletrodos que são colados no corpo. Na semana passada, na quinta de manhã, eu coloquei o aparelho. O eletrodo é isso aqui. A Fátima já colocou 3 aqui em mim, só que a gente não pôde gravar, lógico, né? Porque tive que abrir a camisa. Fiquei com o Holter durante um dia inteiro, só foi retirado na sexta de manhã. Durante todo esse período, fiz as minhas atividades normais e o meu coração foi sendo monitorado para ver as alterações que ele sofria ao longo desse tempo. Agora são 4:10 da tarde, eu tô indo pro estúdio, 4 horas começa o Jornal da Globo News, edição das 4. Vamos ver o que acontece com o meu coração entre 4 e 6? Eu acho que vai mudar bastante. Vamos ver. Claro que você consegue adivinhar qual é um dos momentos mais estressantes do meu dia. Oi, uma boa tarde pra você. Eu sou a Cristiane Pelágio, o Jornal da Globo News, edição das 4 tá só começando. Fica com a gente nessas próximas 2 horas. Mas o dia também tem momentos relaxantes. Bom, a gente fica por aqui. Se assiste a seguir ao Jornal da Globo News, edição das 6 com a Leilane Neubert. Obrigadíssima, uma ótima tarde pra você. A gente se encontra amanhã aqui às 4. Até amanhã. Agora são 7 horas da noite, eu tô indo fazer massagem. Vamos ver se os meus batimentos cardíacos ficam bem calminhos durante a massagem. Depois, com o resultado do Holter, a gente vai saber. E alguns previamente caóticos. Agora são 8 horas da noite, eu tô saindo da Globo. Vamos ver se o trânsito caótico de São Paulo vai me estressar muito. O dia acaba rapidinho, mas dá para ter uma ideia dos momentos mais estressantes e mais tranquilos da minha rotina. No dia seguinte, continuei com o Holter medindo os meus batimentos. Sexta-feira, 10h30 da manhã, tô indo fazer exercício, vou correr, vou andar de bicicleta, vamos ver como é que vão ficar os meus batimentos cardíacos. O coração fornece nos batimentos o sangue para todo o organismo, seja os músculos e seja os órgãos, inclusive o cérebro. Então, ele tem que subir ou baixar essa frequência cardíaca, essa velocidade dos batimentos, em função da necessidade do organismo. E às vezes, por exemplo, quando o cérebro está necessitando mais sangue, mesmo que os músculos estejam parados, aí aumenta a frequência cardíaca para fornecer o oxigênio necessário para o cérebro poder raciocinar adequadamente e tomar as decisões corretas. Chegou a hora de tirar o aparelho e conferir o resultado no laboratório. Bom, esse cartão foi onde foi feita a gravação do Holter durante as 24 horas. Eu vou colocar ele na leitora. Então, primeiro a gente faz essa pré-análise aqui, dá uma olhadinha de como está o sinal. Depois, quando o médico confere o que foi feito, ele faz a parte de laudo e esse laudo é enviado para o médico que solicitou o exame. Esse aqui é o resultado do meu exame de Holter. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada, mas a gente vai saber como anda o meu coração agora ao vivo.
Bom, e quem vai contar pra gente tudo sobre esse meu teste de Holter e também falar sobre a importância de fazer esse exame e tirar todas as dúvidas que você tiver sobre coração é o Dr. Ibrahim Maciarelli. Ele é presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Vou conversar com ele agora. Manda sua pergunta pra gente, g1.com.br/Globonews. Doutor, boa tarde para você. Bom, o senhor está em frente ao meu resultado, né, do meu exame de Holter. Queria agradecer a participação do senhor aqui na edição das 4. E a pergunta que não quer calar, eu passei no teste, doutor? Boa tarde, Cristiane. Na verdade, nós que agradecemos a oportunidade de trazer à tona esse assunto tão importante que é cuidar do coração. E já adianto que passou sim, seu resultado foi bastante bom. Vale a pena nós vermos alguns detalhes, até para explicar para as pessoas o que é o dia a dia de quem trabalha, o dia a dia de quem faz uma atividade física, de quem tem as preocupações que todos temos e como o nosso coração se comporta. Afinal, ele trabalha o tempo inteiro e por isso que nós precisamos cuidar bem dele. Podemos passar para o seu exame, eu acho? O exame de Holter... Pois não. Não, desculpa, eu exatamente pedi para o senhor mostrar aí os momentos mais emocionantes, digamos assim, né? Se por acaso são os momentos que eu sinto mesmo, como agora, ao vivo, durante 2 horas no jornal, na ginástica. O senhor pode mostrar isso para a gente? Podemos sim. Na verdade, exatamente o seu comentário traduz aquilo que aconteceu. A gente pode começar aqui às 16 horas, na hora que inicia a apresentação do jornal. A sua frequência cardíaca, ela subiu para 132, 133 batimentos por minuto, que é muito mais do que normalmente se tem e muito mais do que foi a média do seu dia a dia. E essa frequência mais alta, durou todo o tempo de apresentação do jornal, diminuindo, é claro, quando ela chega mais perto do final. Como você mencionou no seu vídeo, é o momento que se aproxima aquela hora de relaxar, da sensação de dever cumprido, então diminui a frequência cardíaca. Isso aqui só, Cristiane, já dá um grande ensinamento. O nosso coração responde ao estresse, seja esse estresse físico, que é a realização de um esforço, de uma atividade, uma corrida, ou seja o estresse emocional. Por isso que o controle do estresse é tão importante no combate às doenças cardíacas. Mostra também que você leva muito a sério o que faz, por isso que sua frequência é alta, provavelmente em virtude da sua exigência, do próprio dinamismo da sua profissão. A gente vê outra aí... coisa que chama atenção, um pouquinho mais para... Bom, pode seguir, doutor, desculpa. Uma outra coisa que chama atenção também correlacionada com o seu... o que a gente percebe também em correlação com o seu vídeo, que foi dirigir carro em São Paulo não é fácil, a sua frequência cardíaca passou de 100. E veja que esse é um momento em que nós teoricamente estamos sentados, num teórico repouso, mas ainda assim dirigir numa cidade como a nossa não é fácil, por isso que sua frequência cardíaca se elevou também. Mais uma vez, eu queria chamar a atenção para a necessidade do coração se adaptar às demandas do organismo, às necessidades do organismo, conforme o Ricardo já havia comentado com você. Então, se nós formos para o momento da sua ginástica, que foi já perto da hora de retirar o vídeo, veja que sua frequência cardíaca sobe e vai aqui para o nível mais alto do dia, que foi de 160. Isso lembra para nós que o coração é uma bomba que tem a função de mandar sangue para todo o corpo, para que todo o resto do corpo funcione bem. Então, quando alguma parte do corpo exige mais, sejam os músculos, seja algum outro órgão, ele bate mais rápido para oferecer mais sangue, oferecer mais oxigênio, mais nutrientes para todo o corpo. Por que o estresse faz a mesma coisa? Em parte, como o Ricardo disse, o cérebro está funcionando mais. E em parte porque o estresse ele desencadeia no ser humano uma série de reações de defesa. São as mesmas reações que nós precisamos ter numa situação de agressão, de vida ou morte, de caça. O estresse faz isso conosco e o nosso coração trabalha bastante nesses momentos. Doutor, queria te fazer uma pergunta, desculpa te interromper. Desculpa te interromper, queria te fazer uma pergunta. Esse exame realmente ele é muito interessante para a gente saber exatamente como está andando o nosso coração. Minha pergunta é possível fazer esse exame através do Sistema Único de Saúde de graça para a população brasileira? É sim. Toda instituição cardiológica, só aqui em São Paulo, por exemplo, eu vou citar a Escola Paulista de Medicina, o INCOR, o Instituto Dante Pazanese, que atendem exclusivamente pacientes do Sistema
Único de Saúde, onde existe a disponibilidade desse tipo de exame. E ele é indicado principalmente para as pessoas que estão sentindo que o coração não está batendo bem ou que tem algum sintoma que elas correlacionam com o esforço. Então ele pode botar esse aparelho, ficar o dia registrando. Na verdade, hoje existem aparelhos que permitem até o registro durante 7 dias, se for o caso, se houver uma indicação de fazer uma avaliação mais prolongada, e a partir daí ter essas respostas. Esse não é um exame exclusivo das classes mais privilegiadas. Doutor Ibrahim, as perguntas estão chegando aqui, as dúvidas dos nossos telespectadores, então vamos a elas? O Kaique Alves dos Santos diz que às vezes sente o coração dele acelerando do nada, até quando ele está parado. Acho isso estranho. O que pode ser? Bom, o sintoma mais frequentemente relacionado é a arritmia. Aí depende, claro, sempre da idade, da história, das outras condições clínicas do Kaique. Mas uma coisa que pode acontecer, que ele pode estar apresentando, é alguma arritmia. O que é arritmia? É quando o coração bate fora do seu ritmo normal. Isso que esse exame mostrou, isso que nós vimos no seu coração, Cristiane, é o ritmo do coração, entre outras informações. O ritmo do coração. No caso do Kaique, ele pode estar batendo fora do ritmo. Isso dá essa sensação de que alguma coisa está errada, de palpitação, de batedeira, algumas vezes se queixa. Quando acompanha de algum outro sintoma é mais sério. Mas de qualquer maneira é sempre interessante procurar um médico, procurar um clínico, um cardiologista, para fazer pelo menos um eletrocardiograma, se for o caso um Holter, para avaliar se essa arritmia existe ou se é só uma sensação de desconforto que às vezes nós temos provocada pela própria angústia. Então esse diagnóstico diferencial precisa ser feito por um médico e aí seguir ou não o tratamento se existir alguma causa mais séria por trás disso. Aproveitando que o senhor falou de eletrocardiograma, tem uma pergunta agora sobre isso do Tárcio Nascimento. Ele diz que fez um eletrocardiograma e deu como resultado um remodelamento concêntrico do ventríloco esquerdo, septo diástole, não sei se eu estou falando certo, tá? 12, quando o normal é entre 6 e 10. Ele pergunta se ele deve se preocupar. Se eu tiver falado alguma palavra errada, o senhor me corrija, por favor. Não é errado, mas é apenas um pequeno ajuste. Eu acho que não foi só um eletro que ele fez. O Tárcio, pela informação que você passou, pelos números que você passou, ele deve ter feito um ecocardiograma, que mostrou que é um outro exame, ele não mostra o ritmo, mas ele mostra a imagem do coração. É um exame bastante seguro, ele usa ondas de ultrassom que não agridem o nosso organismo e vão avaliar a anatomia e a função do coração. Então é um exame bastante bom para ir um passo além. Nós vimos o ritmo, o ecocardiograma vai mostrar a imagem, a anatomia do coração. E esse remodelamento concêntrico, isso quer dizer que o coração dele está mais grosso do que deveria ser. A parede do músculo, esse músculo está hipertrofiado em relação ao que deveria ser. Se a gente fosse comparar, está mais parecido com o braço de halterofilista do que o braço de uma pessoa que não faz exercício, está mais grosso. Isso pode ou não ter risco, dependendo da causa que levou. Por exemplo, se ele for um atleta, isso pode ser uma coisa tolerada. Já se ele tiver pressão alta e se o músculo estiver hipertrofiado, aumentado, mais espesso, por causa da pressão alta, ele precisa controlar melhor a pressão. Se ele não tiver pressão alta, nem for um atleta, mas tiver história de doença de musculopatia, de doença do músculo do coração na família, precisa ver, porque às vezes essa é uma forma de se manifestar. Então pode ou não ter gravidade, como aliás, Cristiane, esse é um bom momento para dizer que nenhuma informação isolada dá tudo aquilo que a gente precisa de um paciente. A gente precisa encaixar o resultado, por exemplo, de um exame na história do paciente, na história familiar. A história familiar é extremamente importante. Se a pessoa tem relato de morte súbita na família, principalmente indivíduos mais jovens, ou se todo mundo naquela família tem infarto, então essas pessoas têm um encaminhamento diferente daqueles que nunca sentiram nada, ou que têm histórias de famílias que não morrem de doença do coração, embora isso seja infelizmente raro. Mas é bom ele acompanhar e ver em que contexto está encaixado esse aumento da espessura do músculo do coração. O mais comum é que seja por hipertensão, e aí precisa controlar direito essa pressão alta, e às vezes até conseguir reverter, ele volta para a espessura normal. Doutor, o senhor tem toda a razão, o Tárcio fez um ecocardiograma mesmo, fui eu que me confundi na hora de fazer a pergunta, peço desculpas para o Tárcio, mas o doutor está aqui. Exatamente. Bom, já tem mais várias perguntas aqui, uma pergunta da Regiane Landucci, ou Landucci. Meu resultado de Holter deu extrasístole, o que seria isso? Extrasístole é um batimento anormal do coração. Cada batimento do coração, cada vez que o coração contrai, o médico chama isso de sístole, a contração, quer dizer, a cavidade fecha para ele mandar o sangue para frente. Isso chama sístole.
E nós temos um determinado número de sístoles por minuto. Normalmente varia de 60 até 80 batimentos ou sístoles por minuto. Uma extrasístole é uma sístole extraordinária. É um batimento que aconteceu fora da ordem que deveria ter acontecido. Isso é extremamente comum. A maior parte de nós tem extrasístole. Às vezes no dia a dia, às vezes se toma mais café, às vezes se toma mais refrigerante. Uma extrasístole isolada não deve assustar ninguém. O que preocupa é quando elas passam um determinado número por dia, quando elas têm uma incidência maior, e se mais que uma extrasístole existem várias, ou até aquilo que a gente chama de extrasístoles sequenciais. Existem algumas classificações, mas só o nome quer dizer, olha, de vez em quando o seu coração bate fora do compasso. Isso pode ou não ser um indicativo de doença. Se foi só isso e o médico dela disse que era uma coisa que estava dentro dos limites do aceitável, ela não precisa se preocupar. Se ela tem alguma outra doença do coração, aí precisa olhar com mais carinho. Isso, Cristiano, é outra coisa importante em relação ao ritmo cardíaco. Arritmias em pessoas que não têm doença no coração, elas são muito mais facilmente toleradas do que quando elas vêm associadas a outras coisas. Aí muitas vezes elas são complicação, até uma evolução, que precisa de uma abordagem um pouco mais séria, um pouco mais preocupante. Doutor Ibrahim, eu agradeço muito a participação do senhor aqui, doutor Ibrahim Maciarelli, presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Tem muitas perguntas mais, mas infelizmente nosso tempo acabou. Se o senhor permitir, a gente envia as perguntas por e-mail para o senhor responder para os nossos telespectadores. Pode ser? Muito obrigada. E mais uma vez, claro, então... com o maior prazer. A Sociedade de Cardiologia está aqui para isso. Maravilha. Eu que agradeço mais uma vez, só reforçando, esse exame de Holter, ele pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde de graça em várias cidades brasileiras. Muito obrigada, doutor.